Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Me chamo Henrique Ferreira da Silva, estou aqui junto com meu amigo Daniel Mendes da Silva e vamos falar sobre a máquina de Turing. Vamos ultrapassar, né, as barreiras da linguagem livre de contexto e adentrar o limite absoluto da ciência da computação. Como já dito, a máquina de Turing e as linguagens sensíveis ao contexto. Antes de começar, né, nós precisamos entender o porquê de utilizar a máquina de Turing. Nós já tínhamos, né, o AP, né, o autômato com pilha, e ele já era bem eficiente. Então, por que utilizar a máquina de Turing? Bom, como vimos no autômato com pilha, ele consegue resolver a simetria de duas variáveis, mas ele possui uma falha arquitetônica crítica. A operação de leitura destrói a memória. Ao desempilhar os marcadores de B para compará-los com A máquina sofre de amnésia. Se inserirmos uma terceira variável independente, como na linguagem A elevado a n, B elevado a n e C elevado a n, a pilha entra em colapso, porque o histórico original foi apagado. A computação avançada exige uma memória que seja, acima de tudo, persistente. Vamos entender agora o que é a máquina de Turing. Para resolver a amnésia computacional, como já bem explicada, Alan Turing propôs um modelo revolucionário. Substituímos a pilha por uma fita infinita unidirecional à direita e introduzimos um cabeçote de leitura e escrita. A grande quebra de paradigma é a liberdade mecânica. A máquina agora pode ler um dado, sobrescrevê-lo com um marcador e navegar livremente para a esquerda ou para a direita, permitindo o reaproveitamento contínuo da informação. Apenas um adendo sobre o que foi dito da fita infinita unidirecional à direita é que essa é apenas uma das versões da máquina de Turing, que é justamente a que a gente está utilizando nesse slide, né, utilizando na matéria no momento. Mas existem várias versões, uma delas, por exemplo, é infinita bidirecional, tanto para a esquerda, né, tanto para a direita, como o próprio nome já explica, e existem também outras versões. Mas estaremos utilizando a fita infinita unidirecional à direita, ou seja, haverá infinitos betas à direita da palavra em questão que a gente estiver visualizando e etc. Agora, vamos ver a definição formal de uma máquina de Turing. Formalmente, a máquina de Turing também é descrita por uma cétupla, assim como no autômato com pilha, mas com adições cruciais. Separamos rigorosamente o alfabeto de entrada do alfabeto da fita, que agora inclui obrigatoriamente o símbolo Bzão, o caractere branco, também descrito como beta na maioria dos livros e etc. Ele representa o espaço infinito e vazio de armazenamento disponível para a máquina. Agora vamos falar sobre a anatomia da transição. Consequentemente, nossa função de transição delta se torna tridimensional. A cada passo do processamento, mediante a leitura de um caractere, a máquina executa três ações simultâneas. Ela altera seu estado de controle, ela reescreve o símbolo na fita atual e, por fim, ela toma a decisão de deslocar o cabeçote um passo à direita ou para a esquerda, dependendo da situação. Temos aqui o princípio da memória de acesso aleatório, RAM. Agora vamos falar de forma resumida sobre as linguagens irrestritas. Se o autômato com pilha era governado pela gramática de livre contexto, né, a GLC, a máquina de Turing é o hardware das gramáticas irrestritas, as linguagens de tipo zero de Chomsky. Aqui, a regra que ditava que o lado esquerdo da produção devia ter apenas uma variável foi totalmente destruída. Na gramática irrestrita, o lado esquerdo pode ser uma cadeia inteira, combinando variáveis e terminais. Mas o que isso significa na prática? Significa que a gramática agora tem consciência do que está ao redor da letra. Ela pode apagar partes da palavra, encolher a estrutura ou reescrever pedaços inteiros, simulando com exatidão matemática o cabeçote de leitura e escrita caminhando livremente por uma fita. Para concluir a base teórica, é vital entender o peso deste modelo. Na hierarquia de Chomsky, a máquina de Turing opera no topo, processando linguagens recursivamente enumeráveis. Pela tese de Church-Turing, qualquer algoritmo do mundo real pode ser executado nesta máquina teórica.
Se uma máquina de Turing não consegue resolver um problema, como o famoso problema da parada, nenhum supercomputador ou servidor em nuvem existente no universo conseguirá. Para demonstrar a capacidade de memória persistente e navegação desta arquitetura, passo a palavra ao meu amigo Daniel para a resolução do nosso algoritmo de duplicação reversa. Eu sou Daniel Mendes e eu fiquei com a parte de falar sobre enunciado, a nossa máquina de Turing e também um exemplo dela funcionando. Bom, a gente ficou com a máquina que duplicava ao contrário uma cadeia. Ou seja, por exemplo, a gente está com o alfabeto ABC, então se fosse uma palavra tipo ABB, ela teria que colocar mais um BBA no final. Então ficaria ABB-BBA. Ela duplicaria, só que ao contrário. Quando nós estávamos fazendo essa máquina, a gente estava tendo um problema que a gente precisava saber onde era o início da cadeia, onde era o início da fita. Então, o que a gente fez? A gente colocou marcadores, que eles são como se fosse uma letra com asterisco. Então, caso a primeira letra fosse um A, ele botaria um Z asterisco. Caso fosse um B, colocaria um Y asterisco. E caso fosse um C, colocaria um X asterisco. Dessa forma, quando essa máquina voltasse até o início, ela saberia que ali é o início, porque era uma letra com um asterisco. E a gente também veio várias vezes colocou um local que ele tinha bifurcação, porque ia substituir por uma letra dependendo da letra. Por exemplo, se fosse um A, ia substituir por Z. Se fosse um B, ia substituir por Y. Se fosse um C, ia substituir por X. Então teve locais que teve bifurcações. Bom, nós iremos testar com a cadeia ABC, né? No caso, a fita com o ABC. Considerando que depois da última letra tem quantidade infinita de betas, então a gente colocou ali 3 betas, mas teoricamente tem quantidade infinitas, né? Começando em Q0, a gente vai consumir A e ele vai substituir, já que é um Azinho, ele vai substituir o Azinho por Z cifrão, para a gente saber onde é o início, e ele vai para a direita. Agora estamos em Q1, que tem três tipos de transição, que ele pega ou A, ou B, ou C, e vai indo para a direita, até ele achar um beta. Quando ele finalmente acha um beta, ele vai para Q3 e o cabeçote vai para a esquerda. A gente encontrou, quando a gente foi para a esquerda, a gente encontrou um C. Então, o Q3 vai para Q2, marca o C com um X e o cabeçote vai à direita. Como encontramos um beta, o Q2 volta para Q1, marca aquele beta com X e o cabeçote vai para a direita. Como estávamos em um beta, então Q1 voltou para Q3, o cabeçote foi para a esquerda e o beta continuou sendo beta. E agora no Q3 nós temos 3 transições, que quando ele vê X, Y, Z, ele vai indo para a esquerda. No caso, ele vê um X, vai para a esquerda, vê outro X, vai para a esquerda. Dessa forma, quando agora estamos no Bzinho, quando consumimos Bzinho, a gente de Q3 vai para Q4, marca o Bzinho com o Y e o cabeçote vai à direita. O Q4 ele possui transições também, que sempre que ele lê X, Y, Z, ele não faz nada, marca a mesma letra que está ali e vai seguindo à direita, até nós encontrarmos um beta. Quando encontramos um beta, ele volta para Q1, marca esse beta com um Y e o cabeçote vai à direita. Agora estamos em Q1. Estando em Q1 encontrando o beta, como normalmente a gente volta para a esquerda, e deixa o beta como beta e voltamos para Q3. Como eu já falei, Q3 tem transições que se ele ler X, Y, Z, ele vai indo sempre para a esquerda. Até que ele encontra o Z cifrão. Agora que ele encontrou o Z cifrão, a gente teoricamente já duplicou a palavra, entre aspas. Agora a gente só vai ter que fazer a conversão delas para o alfabeto original. Agora que estamos em Q3, nós vai absorver Z cifrão, que a gente sabe que é um A, então ele leva o cabeçote para a direita, e de Q3 ele vai para Q8. Agora a gente vai fazendo um loop de conversões. Sempre que ele lê um Y, ele vai substituir por B e o cabeçote vai para a direita. Sempre que ele lê X, ele vai substituir esse X por C e vai à direita. E sempre que ele lê um Z, ele vai marcar como A e vai para a direita. No caso, Y vira B, X vira C, X vira C e o Y vira B. Aí agora nós estamos em beta, já que estamos em Q8 e nós lemos beta, ele vai marcar o beta como A e vai à direita.
Aí nós conseguimos duplicar a palavra. E agora foi finalizado o funcionamento dessa máquina. Agora, finalizando, né? A memória infinita e a liberdade de movimento definem o algoritmo. Ela é superior em questão de memória e controle e adição em relação ao autômato com pilha e o AFD. Que o autômato com pilha em relação ao AFD é que ele conseguiria contar, só que a máquina de Turing tem uma memória muito melhor do que o autômato com pilha.